pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast UFPR 360, dando um giro pela nossa universidade. Hoje a gente tem mais um episódio do nosso novo quadro aqui do podcast de arte e cultura. A nossa convidada de hoje é ela, que é fotógrafa e atriz, Feriza. Seja muito bem-vinda, Feriza. Oi, gente. Estou muito honrada de estar aqui. Bom, a gente que agradece a sua presença. Eu queria começar te perguntando um pouquinho do seu nome artístico, né, Feriza. Queria que você contasse um pouquinho pra gente da história por trás, de onde surgiu a ideia de Feriza. Então, meu nome não é Feriza, de fato, é Isabela Fernanda. O Feriza surgiu com uma amiga minha na época da nossa adolescência assim, mais ou menos. Ela tava em alto Twitter. E ela queria, porque queria criar um Twitter, e eu não queria criar. Ela criou e colocou como Ferizabela. Daí, quando surgiu, tava em alto Instagram, eu criei o Instagram como Feriza. Assim, todo mundo começou a me chamar de Feriza, e assim ficou. E hoje eu uso como nome artístico, eu gosto muito dele. Bom, agora partindo um pouquinho assim, de trajetória acadêmica e tudo, você começou a faculdade de psicologia e mudou para designer e fotografia, né? Eu queria saber o que te motivou e como foi essa mudança. Na época que eu escolhi fazer a faculdade de psicologia, não estava em alta o mundo digital, não era algo que estava em tendência, digamos assim. Sim. E daí, no meio da pandemia, isso acabou explodindo, porque era onde as pessoas tinham que correr para eles conseguirem divulgar o trabalho, divulgar o que estavam fazendo. E daí eu pensei, por que não? Eu já estava na fotografia e eu gostava muito de design, então eu comecei a pesquisar, estudar mais sobre. E com o tempo eu fui migrando para essa área. Daí hoje eu mexo com isso, né? Design, audiovisual, fotografia. E como foi a mudança? Foi difícil? Sim, foi desafiador, né? Porque eu terminei uma faculdade que, na época, na visão de amigos próximos dos meus pais, eu não estava mais exercendo a faculdade que eu terminei, migrei para algo completamente diferente. Saí do âmbito da saúde e fui para o âmbito artístico. Sim. Mas, por mais que seja difícil, também foi algo muito gratificante, porque eu sabia que eu estava fazendo o que eu queria fazer, de fato. Que bom. Hoje em dia você também tem uma agência, né, de design e fotografia. Eu queria saber como que esse sonho nasceu e era algo que você queria desde pequena? Então, acho que eu tenho na minha cabeça que as pessoas já nascem artistas. Então, eu sempre fui uma criança que gostava muito de desenhar, pintar, criar as coisas. Sim. E a Medusa nasceu antes dela ser um sonho de fato, né? Ela já nasceu comigo. E o nome Medusa é por conta, literalmente, da mitologia grega, que a Medusa, ela petrificava as pessoas com o olhar. E eu acredito no designer, que ele vai além do visual. Que quando a pessoa olha, ela fica tão petrificada porque ela tá olhando, que ela vai querer aquilo, seja uma propaganda, seja um produto, né? Então, eu acredito nisso. Como está sendo realizar esse sonho? É desafiador também. Difícil, porque você lida com pessoas e cada pessoa tem o sonho. A Medusa é meu sonho, mas eu lido com sonhos de outras pessoas, de dar vida para sonhos de outras pessoas. Então, é desafiador, mas ao mesmo tempo, depois que você cria e vê aquele sonho daquela pessoa se tornando realidade, é gratificante também. Sim. E qual que você percebe, assim, que são os maiores desafios? Eu acho que é lidar com o que a pessoa quer exatamente como ela quer. Tipo, porque às vezes você faz uma arte, você faz uma identidade e ainda não chega naquilo que o seu cliente quer que chegue. Então, acho que a parte mais difícil é essa, mas ao mesmo tempo a gente entende pelo menos eu entendo como designer, acho que todos os designers entendem que é aquilo que é o sonho da pessoa. Então, você tem que chegar até onde ela quer realmente, né? E você tem planos, expectativas, assim, pro futuro da agência? Tenho vários planos. Hoje é uma agência que eu quero migrar para uma produtora. E eu quero que essa produtora trabalhe com artistas, especificamente. Não só com clientes, tipo, da área de comida e afins. Quero que ela foque em artistas. E a Medusa, por mais que tenha a visão de lucrar, eu acho que ela não pode perder a essência de dar lugar para artistas que estão começando, artistas que estão independentes, artistas que querem fazer seu sonho virar realidade também, porque a essência da Medusa é que os sonhos das pessoas virem realidade. Então, acho que esses são os planos. Legal. Migrando para uma parte mais agora da sua parte escritora, você escreveu o livro A Chuva que Cai Aqui Dentro. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como foi o processo de escrita, de escrever esse livro. Eu nunca escrevi um livro, então eu não faço a menor ideia. Geralmente, o processo de escrita de um livro,
A pessoa, ela tem o tema e ela começa a escrever. No meu caso, foi muito diferente, porque eu já tinha os poemas escritos. Eu escrevo Legal. desde mais ou menos uns 15 anos de idade. Então, eu já tinha muitos poemas escritos. Na época que eu comecei a escrever, estava do Tumblr, o Wattpad. Então, eu comecei por ali. Eu só escrevi e deixava online para as pessoas quisessem ler. Na época, não tinha uma ideia de lançar um livro. Mas o tempo foi passando e eu quis sempre aumentou essa vontade, né? E daí eu juntei todos esses poemas que eu tinha desde a época dos 15 anos. Legal. Juntei, eu vi, claro que tirei alguns, coloquei outros, acrescentei outros novos que eu tinha escrito da época que eu lancei o livro pra cá. E assim foi um processo criativo, não teve tipo uma grande coisa, eu já tinha pronto, digamos assim. E o que te motivou, assim, a juntar tudo isso e realmente publicar algo? Então, eu sempre tive o sonho de publicar, depois de um tempo, né, um livro. E daí eu tive a oportunidade, através do Departamento de Cultura pela PNAB, de conseguir fazer esse sonho se tornar realidade, escrevendo um projeto que era a publicação do livro. E daí, através disso, também com a ajuda de muitos amigos meus que ficam, não, vai, não, você consegue. Eu me inscrevi e daí esse projeto, esse edital, o artista recebe um valor em dinheiro. E daí, dentro desse valor de dinheiro, eu fui atrás de editoras, até que eu conheci a editora que eu lancei o livro, que é a Flive. E daí, por ela, eu comecei todo o processo de edição, de produção do livro. Que legal. Você tem uma ideia, assim, mais ou menos, de quanto tempo foi desde, tipo, a ideia, tipo, realmente quero publicar, até o produto final, até, tipo assim... Eu acredito que foi mais de 6 meses. Mais ou menos. Eu não sei exatamente, mas pelo do que eu lembro, eles tinham 6 meses para me entregar o projeto pronto. Então, acho que mais ou menos uns 6 meses, para mais. Entendi. Você também dirigiu uma websérie sobre o seu livro. Eu queria saber como foi transformar essa obra literária em uma websérie, né? Um formato tão diferente como audiovisual de uma obra literária, né? Sim. A websérie o primeiro episódio que saiu é de um poema que não é meu, de fato. Sim. Eu tenho um amigo que ele também é escritor, ele é artista, e eu gostava muito de um poema dele. Daí, quando eu fui fazer todo o projeto de lançamento do meu livro, eu pedi o poema dele, se eu podia publicar no livro, ele aceitou. Hoje o poema dele está no livro. E a partir desse poema que eu tive a ideia de fazer a websérie. A websérie nasceu como uma divulgação de quando meu livro foi lançado na Amazon. Daí era um projeto só de divulgação, um episódio só para divulgar. Mas deu muito certo. As pessoas começaram a pedir por outros episódios. E daí eu escrevi os outros roteiros. Hoje a gente não produziu todos os capítulos ainda, só tem 2 e eu no total acho que são 5 ou 6. Então a gente está produzindo. E aí foi isso, foi como nasceu. Eu tinha a websérie e também contei com artistas muito bons, que são a Giovanna e o Samu, que logo de cara toparam esse sonho comigo também de produzir, porque eu sempre quis produzir um curta ou um longa, uma websérie. E foi isso, assim. Mas é muito difícil, assim, sair do formato literário, né, de um livro para uma produção, assim, audiovisual? Essa mudança e adaptação, né? É difícil porque você lida com outras pessoas. No projeto literário, era só eu e eu. Era eu e um caderno, eu e um computador, eu e as notas do meu celular. Quando você sai disso, você envolve outras pessoas. Então, até as outras pessoas conseguirem entrar no personagem de fato, que é a Isis e o Dante, né, no caso da websérie, demora um tempo. Tipo, tem um tempo, tem uma trajetória ali, até a pessoa conseguir entender o personagem dela. Sim. Mas não é tão desafiador assim, pelo menos pra mim. A parte de escrever o roteiro, eu sempre gostei muito de escrever. Então, não foi uma dificuldade, né? Mas a parte de produzir mesmo, com os atores, é uma parte que demanda um pouco mais de trabalho, assim. E depois que a websérie, assim, tiver todos os capítulos prontos, tudo, você tem interesse em um dia transformar, assim, um espetáculo teatral? Por enquanto, não. Um espetáculo teatral, não. Mas eu tenho planos de produzir um audiovisual, uma outra websérie com uma outra temática, assim. Sempre tive muita vontade. Eu que talvez num futuro não tão distante possa produzir um curta sobre a websérie com uma história diferente, mas com os mesmos personagens. Mas acho que espetáculo teatral por enquanto não.
E você já tem algum outro projeto literário, assim, na sua mente? Então, Em eu tenho, andamento? eu tenho 2 contos escritos já. Não pretendo lançar por enquanto, mas eles estão escritos, mas quem sabe um dia. É, Estou em outro projeto agora, que é um projeto de websérie mesmo, agora no momento, então não vou legal. mexer com os dois, mas eles estão disponíveis, os 2 contos, eles estão disponíveis no Wattpad, mas acho que num modelo mais cru, mais curto, assim, né? Porque quando você vai lançar um livro tem todo um Sim. processo a ser seguido, mas por enquanto outros livros não. Mas teria vontade de escrever em outros gêneros, né? Que eu escrevi no gênero de Uhum. poesia, mas eu tenho vontade de escrever no gênero de terror Que legal. ou comédia. Eu acho que são 2 gêneros que eu acho muito legais. E quais assuntos, assim, você gostaria de escrever algum dia? De se aprofundar, se aventurar? Então, eu gosto muito do drama. Aham. Eu gosto muito do lado dramático das coisas. Então, eu acho que seria nessa vertente, assim. Como eu cursei psicologia, eu também gosto muito de temas psicológicos, assim. Uhum. Quando eu falei que eu queria escrever sobre terror, talvez eu escreveria algo voltado para psicopatia, Uhum. algo mais criminal, algo mais no teor psicológico, assim mesmo. Legal. Bom, agora puxando mais para a vertente da fotografia em si, como surgiu o seu interesse, assim, pela fotografia? Então, eu sempre tive contatos com muitos amigos meus que eram fotógrafos, com uns 16 para 17 anos, mais ou menos assim. E foi aí que, num dos meus aniversários, eu ganhei minha primeira câmera fotográfica. Era péssimo. Eu era muito ruim. Só que daí, com o tempo, você Sim. vai criando habilidade e tudo mais. Uhum. Fiz um curso de fotografia básico, assim, e fui melhorando. Então, eu sempre gostei muito de olhar as pessoas com uma câmera fotográfica tirando foto. Sempre achei muito interessante. Eu sempre achei uma área muito legal, assim, porque você consegue congelar o momento que a pessoa está vivendo, sendo ela um ensaio fotográfico de casamento, ensaio fotográfico de criança, de bebê e tudo mais. Você consegue congelar aquele momento para sempre. Sim. A fotografia é uma coisa que você congela o momento para sempre. E eu sempre achei isso muito legal. E sempre quis entender e aprender mais. Daí, como eu ganhei minha primeira câmera, comecei a trabalhar para mim melhorar, né? Com o Uhum. tempo. Foi mais ou menos uns 3, 4 anos para mim chegar no bom e Uhum. depois eu fui melhorando mais. E atualmente, assim, dentre as vários tipos de artes contemporâneas, como você enxerga o papel da fotografia? Eu acho que ela tem esse propósito, esse papel realmente de congelar um momento especial de alguém, de congelar aquilo para sempre, de as pessoas olharem para uma foto e saber o que aconteceu há 3 anos atrás, saber o que aconteceu Sim. 4 anos atrás, há um ano atrás. Então, acho que ela tem esse poder de congelar o momento assim mesmo. E seus projetos fotográficos, eles costumam seguir um tema específico ou são variados? São variados. De trabalho fotográfico, eu já fotografei desde aniversário infantil a casamento civil. Então, tipo, nunca peguei um Sim. casamento, mas civil já fotografei vários. Então, geralmente não segue nunca segui um tema específico, assim. É variado, bem variado. E quando, assim, você vai fotografar, é por uma coisa que você só tem interesse mesmo, não um trabalho, alguma coisa. O que mais te dá inspiração, assim, o que mais te dá vontade de... Eu gosto muito da natureza. Acho que se Sim. fosse pra mim escolher uma coisa pra fotografar só por fotografar por Aham. diversão, por hobby, seria coisas voltadas à natureza e praia. Acho que são 2 coisas que eu gosto muito. E tem alguma foto que você tirou que mais te marcou, que você lembra, assim, até hoje? Essa Tem foto. várias, na verdade. Mas Não precisa ser só uma, não. tem uma muito específica que foi de um casamento. Não foi no civil, mas a gente saiu para tirar foto depois. E foi meu primeiro trabalho fotográfico que eu olhei e falei, cara, eu cheguei onde eu olhava outros Sim. fotógrafos chegando. Tipo, eu olhei para ele pronto e vi que, tipo, tá tão bom quanto outros fotógrafos que eu admirava. Então, acho que esse trabalho específico me marcou muito. Você também dá aula de fotografia no departamento de cultura, né? Como é pra você ensinar sobre fotografia? Desafiador, porque por mais que não pareça uma pessoa muito tímida, então para mim tá numa conversa, tá ensinando, é Uhum. bem complicado. Mas ao mesmo tempo é muito gratificante porque é num lugar de conforto meu, porque é algo que eu sei do que eu tô falando. Sim. Então, tipo, não é nada tão novo assim. Por mais que seja novo, tá ensinando algo para as pessoas,
É na minha zona de conforto, é uma coisa que eu sei, eu tenho habilidade do que eu tô falando. O que mais te inspira, assim, quando você vê os seus alunos ensinando fotografia? O que mais te inspira? Eu gosto muito de ver o processo. Eu acho que o processo da pessoa sair de algo que ela não achava que ela era boa, e isso já aconteceu, e ela chegar e me mostrar fotos que ela tirou, ou vídeos que ela gravou também aqui dentro da aula. A gente está estudando sobre vídeos, e ela achar aquilo realmente bom, assim, ela achar que, nossa, olha o que eu consegui fazer, tipo, olha onde eu consegui chegar. Acho que isso inspira muito. Tipo, você tá conseguindo passar pro aluno aquilo, um pouquinho do que você sabe. Agora indo pro viés mais do teatro, assim, como você se aproximou desse meio teatral? Então, eu faço teatro desde a minha adolescência. Eu já fiz alguns espetáculos clássicos, assim. Fiz Don Quixote, fiz Sonho de uma Noite de Verão. Legal. Tem mais um, mas eu não lembro agora, que eu era bem novinha, então sempre estive muito envolvida com arte, de fato. E depois que eu fui me tornando mais velha, eu fiz mais um tempo de teatro, mas eu parei. Daí eu foquei na dança e voltei o ano passado pro teatro de fato, para fazer aulas tudo certinho. Então é isso, assim, eu sempre gostei muito, eu sempre achei uma área muito legal. E acho que também na parte de eu ser muito tímida e não conseguir ter, às vezes, conversar com as pessoas, de fato, acho que é uma área que possa me desenvolver de certa forma. Sim. Então, é isso, assim. Como você descreveria a sensação de estar em cima do palco pra você? Muito boa, porém muito aterrorizante também, Você por citou conta mesmo a da timidez. timidez. Então, saber que eu tô no palco com muitas pessoas me olhando é algo muito desafiador para mim. Mas, ao mesmo tempo, depois de que eu apresentar uma peça, eu apresentei uma peça, eu vi que eu consegui chegar lá, tipo, consegui fazer o que precisava ser feito. É muito gratificante também, né? E eu gosto do palco, eu acho muito legal e estar junto com outras pessoas que gostam também de fazer o que você está fazendo. Que nem o ano passado foi a primeira peça de fato que eu apresentei. Depois de muito tempo, com falas e tudo mais, e meu maior medo era esquecer o que eu tinha que para falar. Mas depois da apresentação eu vi, cara, consegui, tipo, Muito bom, né? muito bom e Sensação ficou muito bom. E todo mundo conseguiu também, meus outros amigos de cena conseguiram também chegar onde precisavam chegar, é muito legal. Você citou alguns espetáculos que você fez, né? Tem algum personagem, assim, que mais te marcou até hoje? Eu gostei muito de fazer Sonho de uma Noite de Verão. Eu fiz uma fada e eu gostei muito de ter feito uma fada, de que foi um personagem que me marcou, assim. Mas se fosse hoje, pra mim escolher um, de fato, eu queria muito fazer Alice no País das Maravilhas. Eu não tenho personagem específico, mas eu gostaria muito de fazer Alice no País das Maravilhas. Porque eu gosto muito do gênero teatral mais fantasioso, assim. E é uma coisa muito psicológica Sim. também, né? É uma trama muito psicológica. Então eu gostaria muito de fazer esse espetáculo específico. Que legal. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Ferida, se você quiser falar as suas redes Sim, com sociais. certeza. Minha rede social é Feire_Isa. E é isso, é só Instagram mesmo. Não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima!